Felipe, tudo bem? Bruno Cortes, da Globo. Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa logística que foi feita aqui para a Copa Intercontinental, já que é uma temporada intensa para o Flamengo, são 75 jogos até aqui, enfim, agora, se der tudo certo, o Flamengo mais 3 jogos. O quanto essa logística de ter antecipado um pouquinho essa viagem, o Flamengo já campeão brasileiro, conseguiu vir no sábado, 3 treinos aqui, o quanto isso, de alguma forma, ajuda, né? Melhora um pouquinho que seja para vocês estarem bem fisicamente, tecnicamente, mentalmente, já para esse jogo de amanhã. A logística foi muito bem preparada. Como você bem citou, tivemos uma oportunidade de viajar um dia antes do que deveríamos ter viajado, por conta de poder antecipar esse título brasileiro, e conseguimos nos adaptar, treinar e poder principalmente descansar aqui com um fuso horário muito diferente do que é o nosso no Brasil. Então eu acredito que o time chega em perfeitas condições físicas para poder disputar esse jogo. Os jogadores não me demonstram nenhum tipo de cansaço físico, e da parte mental, ao contrário, mais leves do que nunca depois de ter conquistado os 2 títulos mais importantes do futebol sul-americano. Aqui, Felipe. Felipe também, da TV Bandeirantes. É natural, por mais que o ser humano às vezes não perceba isso, depois que você ganha 2 títulos importantes, dá uma relaxada. Como que você faz para trabalhar essa mentalidade vencedora de sempre estar disputando e ganhando, mesmo depois de chegar no auge, conquistar a América, conquistar o Brasil, porque é natural, às vezes, o ser humano dar uma relaxada? O ser humano, ou muitos deles, podem relaxar depois de alcançar um objetivo. É um grupo que está feito de multicampeões, a única coisa que eu sinto é que eles querem mais. Essa era a minha principal preocupação, como eu falei na última coletiva, mas o que eu vejo é muita ambição nos treinos, muita fome, muita seriedade, e não só espero que seja assim no Mundial, se também que seja no ano que vem, porque, no final das contas, os jogadores que são multicampeões, eles continuam conquistando, porque eles não perdem a ambição e a fome de conquistar títulos, por isso que são jogadores tão grandes, tão gigantes e com tanta história dentro do futebol, porque eles não param y no se acomodan después de conquistar un título. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Fabricio Domínguez para Fox en México. En tu primera respuesta decías que Cruz Azul está bien dirigido. Que nos puedas contar un poco precisamente, ¿no? ¿Qué conoces acerca de Nicolás Larcamón, de su estilo de juego? Hace un par de años dirigió precisamente en Brasil, ¿no? Que nos pudieras decir eso con respecto a por qué dijiste que está bien dirigido. Bueno, primero porque cuando veo a Cruz Azul jugar se ve muy clara la idea del entrenador. Eso demuestra que es un equipo que está muy bien trabajado, porque se ve que es un equipo con identidad, que tiene muy clara la fase defensiva, cómo presionar. Es un equipo que persigue mucho, tiene mucha fuerza, y luego compraron muy bien la idea de lo que es el entrenador de presionar al portador de la pelota. Con balón tiene también muy claras las ideas de juego, cómo se ofrecen, la movilidad que tienen sus centrocampistas. Eso demuestra cómo piensa el entrenador dentro del campo. Luego, verdad, que por su historia, como dijiste, pasó por el Cruzeiro. Tenemos algunos amigos en común, porque en el fútbol todos se conocen y me hablaron muy bien de él, así que es un entrenador importante, y sobre todo dentro de la Liga Mexicana, ¿no? Que ya no es el primer equipo que entrena, y por eso su equipo es tan sólido y por eso llegó donde llegó. Nada. Fala, Felipe, tudo bem? Chico Moedas, Casa TV. Primeiro, queria te agradecer pelos conquistas recentes. Segundo, pelo elogio no Super Mundial também, que me garantiu um emprego. Cara, assim, você já falou em espanhol, né? Mas queria que você pudesse falar um pouquinho como é que joga essa equipe do Cruz Azul. E se você pudesse relacionar esse estilo de jogo com alguma equipe brasileira também, o mais próximo possível. Obrigado. Bom, não lembro de ter elogiado. Te elogiei? Tô brincando. Mas tá bom. Não. Vamos lá. O Cruz Azul, como eu falei aqui em espanhol, é um time que tem as ideias muito claras, é um time que pressiona muito, muita força física, duelos individuais, perseguições, um time que quer ser protagonista do jogo, e depois com a bola também quer ser protagonista e quer propor, e é muito difícil até roubar e tirar a posse de bola do Cruz Azul, porque é um time que costuma dominar os adversários que joga contra eles quase sempre, né? Então, similar à forma de defender um pouco
desculpa, do Bragantino, do Mancini, do Cuca, do Atlético Mineiro, um pouco similar, né? Não existe equipes iguais. E para jogar, várias equipes jogam com essa estrutura, mas como é que fala? A individualidade dos jogadores faz com que seja uma equipe única, principalmente porque tem meio-campistas com muita qualidade, muita mobilidade, que se oferecem a todo momento para poder jogar, o que faz ser uma equipe muito difícil de ser pressionada. Felipe, buenas tardes. Armando Alejandre para el diario Marca. Contigo, con Saúl y con Samu Lino, ¿cómo se ha plasmado el ADN Atleti en este Flamengo campeón de Copa Libertadores y campeón del Brasileirao, que además podría terminar siendo histórico con un triplete en la Copa Intercontinental? Bueno, el ADN del Atleti lo hemos cogido porque hemos estado mucho tiempo ahí, sobre todo Saúl y yo. Ya dije muchas veces de lo que el Cholo ha logrado y lo importante que ha sido en mi vida, y de hecho uno de los motivos que estoy sentado aquí hoy es porque él me ha inspirado a estar aquí hoy, con la cual ya sabe que le quiero muchísimo y le debo mucho, ¿no? Pero el Flamengo es un club diferente, tiene una historia diferente, una manera de vivir que es diferente. Y hemos logrado este año grandes conquistas. Hemos conseguido hacer historia en este club que es muy difícil en conquistar en Sudamérica, y estamos muy orgullosos por haber sido campeones juntos otra vez. Gracias. Felipe, Bruno Braz, do UOL. Bom, você costuma falar sempre que não gosta muito de ficar olhando para trás, que está sempre pensando no próximo objetivo. Depois desses dias tão intensos, né, que imagino também de alívio, né, de toda a pressão do ano, você conseguir atingir os objetivos, quando é que você virou a chave aqui para a competição agora, e como você está fazendo também para a questão da sua renovação não entrar também nesse período? O presidente ontem deu declaração que as coisas estão se aproximando de um acerto. Como é que foi essa virada de chave para a competição e tentar se blindar aí com esses assuntos mais em relação a você? A virada de chave é rápida a partir do momento que você começa a estudar o adversário. A chave vira rápido porque sabemos todos da cobrança, primeiro que existe e a exigência que existe no Flamengo. Primeiro pela parte interna já do clube e também pela parte externa do torcedor, que sempre exige o máximo. Depois a competição, a importância que tem essa competição para o futebol sul-americano, nos dá também a possibilidade de continuar fazendo história, por isso queremos chegar o mais longe possível dentro dessa competição. Também nos dá muita confiança, né, de ter logrado todos os melhores números do campeonato mais difícil para mim, de formato de liga do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, onde tantas equipes grandes com tantas adversidades durante o ano, tantos jogos que viemos durante o ano, e meus jogadores lograram fazer um campeonato extraordinário, na qual me deixa muito, muito orgulhoso. E sobre a renovação, para mim, primeiro a prioridade é o jogo que vem pela frente, é o Flamengo, é o que nós estamos disputando, e tudo que é pessoal fica fica secundário nessa parte. Sei que está chegando o final do ano, mas não vamos ter nenhum problema. Você conseguir falar? Não. Uma outra palavra? Não. Obrigado. Sobre a nossa recepção aqui, foi muito boa no Catar, sempre foi, sempre que tive a oportunidade de vir aqui nos países árabes, eu sempre fui muito bem recebido, e nossa equipe foi muito bem recebida aqui, as instalações, o campo é maravilhoso, o hotel muito bom também, então estamos muito bem servidos e recebidos. O ano passado, quem jogou contra o Pachuca foi o Botafogo, né? Nós não estivemos aqui, mas claro que são circunstâncias diferentes, são momentos diferentes, são equipes diferentes. O Cruz Azul também é muito diferente do que era o Pachuca ano passado. É um time que tenta dominar muito mais o jogo, ser muito mais protagonista do jogo. Portanto, vai ser uma disputa interessante e intensa, porque os dois times têm muita qualidade para poder propor e dominar um encontro. Acredito que nós chegamos numa forma excelente
tanto de forma física como de uma maneira mais leve, né, na forma mental, e vamos desfrutar o máximo possível desse torneio que é um sonho para todo mundo conquistar. Felipe, Monique Danello, TNT Esportes. Esse ano vocês já tiveram a oportunidade de disputar um Mundial, mas num formato diferente. Essa competição é diferente de tudo que vocês viveram esse ano. Talvez só se assemelhe à final da Libertadores, né? Porque é um jogo único. Se joga amanhã e ganha, avança e continua vivo na competição. Senão, não tem mais Mundial. O que isso influencia, o fato de ser um único jogo, de precisar vencer esse jogo para continuar vivo na competição? E só mais uma coisinha, se o Flamengo for até a final, tem chance do Pedro jogar o Mundial? Tem, por isso que ele está aqui, porque acreditamos que ele vai conseguir se recuperar, e é o nosso atacante e precisamos tomara que a gente possa conseguir ter ele no campo novamente. Sobre o mata-mata, né, que é um jogo e você está eliminado, foi praticamente assim o ano inteiro. Na Libertadores, que aliás, os dois times que passamos na Libertadores são os dois finalistas do Campeonato Argentino, que conste e que não esqueçam desse detalhe, que foi muito difícil conseguir o que conseguimos, foi muito difícil ser campeão brasileiro, que dentro do próprio Campeonato Brasileiro foram muitos mata-matas, foram muitos jogos onde se perdesse o nosso adversário disparava, ou tendo que ganhar para realmente ficar na ponta. Então nosso time vem acostumado esse ano a disputar jogos decisivos, desde o Campeonato Carioca, onde foram 8 clássicos, já eram decisivos, porque sabemos da cobrança que até mesmo no cargo, você perde um clássico, tudo, a cobrança ela triplica, então estamos acostumados com esse tipo de pressão, e os jogadores convivem bem, e nesses jogos, principalmente, que os jogadores grandes aparecem. Felipe, boa tarde. Boa tarde. Renato Senise, da ESPN Brasil. Campeão carioca da Libertadores, brasileiro, 75 jogos na temporada, como já foi dito antes. Levando em consideração tudo, a loucura que é o calendário, os gramados, os jogadores que chegaram e saíram, o Flamengo que chega aqui, você acha que você conseguiu tirar tudo, taticamente, defensivamente e ofensivamente, do elenco que você tem em mãos, levando em consideração todos esses problemas? E ainda, nesses problemas, o Flamengo protocolou na CBF um pedido de padronização dos gramados brasileiros, inclusive uma proposta que acabe os gramados sintéticos. Eu queria saber se você sabia disso, teve alguma participação disso, e o que você acha dessa atitude do Flamengo? Primeiro que fomos os primeiros em tudo, né? Números, se eu não me engano, melhor ataque, melhor defesa, posse, pressão, não sei. Então, taticamente, obviamente que funcionou. Mas claro que sempre digo, repito, né, que meus jogadores, eu tenho muito orgulho deles, são os melhores. Para mim eles são, não só da boca para fora, senão porque eu realmente acredito que eles são os melhores. Eles me demonstram a cada dia, primeiro pela ambição que eles têm de continuar conquistando, pela seriedade com que eles levam cada detalhe do treino, e não é à toa que eles são multicampeões. Mas que dá para continuar evoluindo, não tenho dúvida. Sempre, cada jogo se cometem erros, e a gente vai corrigindo, e também são detalhes novos do plano, de ponto de vista tático, que eles vão assimilando para tentar sempre causar dificuldades para os adversários. Sobre os gramados, obviamente, né, que qualquer... primeiro, na minha opinião, nós temos que começar pelo básico. Por que o hino nacional antes do jogo do Campeonato Brasileiro? Ninguém respeita, ninguém canta. Os torcedores dão risada do hino, cantam outra música em cima do hino. Ninguém respeita o minuto de silêncio. Começando por aí. Então vamos... E depois os gramados, claro. Que campeonato no mundo, como, por exemplo, na Europa, tem 6 clubes que vão jogar em campo sintético. Isso, infelizmente, tira valor ao nosso produto, faz com que menos espectadores ao redor do mundo queiram assistir o nosso campeonato, por isso, e também pela saúde dos jogadores, que sempre se joguem em gramado natural, em perfeitas condições. Esse seria o mundo ideal.
Felipe, aqui atrás, Dani Boaventura. Aproveitar que você está falando de gramado, a gente está fazendo uma reportagem especial sobre o estádio aqui. Queria um pouco da tua percepção assim, sobre esse estádio, sobre talvez se é uma vantagem ou se não faz diferença serem 3 jogos no mesmo espaço físico, se isso muda alguma coisa para os teus jogadores dentro de campo. Como é que você está enxergando o fato do Al Rayyan? E aí uma besteira que o torcedor olha com um pouco de carinho, o Al Rayyan tem cadeiras vermelhas e pretas majoritariamente. Assim, a tua visão sobre o estádio de maneira geral? Sobre o estádio aqui? Eu não entrei ali, eu não sei. Mas não tenho dúvida que vai estar em perfeitas condições, que o estádio é lindo. Vi as fotos, é um estádio de Copa do Mundo, é um estádio maravilhoso. Voltando a falar do gramado também, como o teu companheiro bem citou, na final da Libertadores, no Peru, em Lima, um lugar que quase não chove, talvez tenha sido o melhor gramado que a gente tenha jogado nesse ano. Né? Se é possível fazer isso, também é possível fazer no Brasil. Se é possível fazer aqui no Catar um gramado nessas condições, também é possível fazer no Brasil. Precisamos de investimento, de padronização, de cobrança, e eu não tenho dúvida que a longo prazo podemos conseguir esse nível de gramado e de estádios que eles têm aqui também. Jogar 3 vezes aqui pode ser alguma vantagem? Aqui nesse estádio vão ser 3 jogos? Sim, passando, vai ser tudo aqui. Tudo aqui? Melhor? Melhor. Não, o campo vai estar bom com certeza, e nós vamos estar mais habituados com o que é o estádio. Bom. Felipe, aqui? Aqui. Boa tarde. Felipe, o Flamengo ele chega com 20 jogos em média a mais do que os 3 possíveis adversários. O quanto essa maratona de jogos que o Flamengo teve durante esse ano pode pesar no momento crucial, por exemplo, de uma prorrogação, de um jogo mais duro, de um jogo mais disputado. Queria saber, assim, de você como técnico também, o tempo que você teve de descanso, né? 1 semana de descanso com a equipe principal, o quanto isso também te ajudou para preparar o time para esse primeiro jogo e para os demais. Obrigado. Foi um ano longo, difícil para todos, né? Para todos os clubes, para todos. O Flamengo teve 75 jogos porque chegou nas finais, isso é um privilégio, né? Ter mais jogos porque chegou mais longe também, porque jogou o Mundial. Isso é um orgulho também para nós, mas eu acredito sempre no futebol são momentos, né? Às vezes o time está cansado no começo do ano e está descansado no final. Por quê? Porque também a parte mental joga um fator importante, como por exemplo, talvez 1 mês e meio atrás, nossa equipe tenha oscilado um pouco, o time se viu um pouco mais cansado também pela exigência e a pressão que tinha naquele momento, e eu acredito que o momento hoje é muito bom, né? Como você falou, a gente descansou a maioria dos jogadores 1 semana para esse jogo, por mais que tenha sido um ano difícil e longo e que todo mundo sabe que os jogadores também precisam de férias, eles querem conquistar. Fisicamente conseguimos revezar bastante o elenco durante esse ano para diminuir as lesões e principalmente para ter todo mundo disponível, na qual praticamente todo mundo está disponível, e acho que chegamos nesse Mundial talvez no nosso melhor momento. Então, como eu sinto, né? Depois dentro do campo a gente vai poder comparar, mas eu sinto o meu time num momento excelente. Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News, queria só complementar essa pergunta que ele fez, saber de você se você considera o Flamengo favorito por conta dessa questão física para o jogo, e também o que representa para o Felipe Luiz ser o comandante do Flamengo num desafio tão importante como esse. Você citou no Maracanã na última rodada que você comandou, que para os europeus talvez essa competição não tenha a importância que tem para os sul-americanos. E o Flamengo pode ser o primeiro time a levantar esse troféu do jogo de amanhã do Derby das Américas. O que representa estar aqui para o técnico Felipe Luiz? Estar sentado nessa cadeira aqui é um cargo de muita exigência, de muita cobrança, como foi durante toda a temporada, e para mim é um orgulho. Foi o que eu sempre sonhei, o que eu trabalhei muito para conseguir conquistar, e não paro para pensar o que significa. Também comandei o time no Mundial de Clubes, liderei esses jogadores que deram uma imagem excelente, e esperamos poder fazer a mesma coisa no jogo de amanhã, na qual não tem favorito. Na minha opinião, não são o melhor da América da América do Sul contra campeão da CONCACAF, né? Eles foram, né? Então, são os 2 melhores e os 2 melhores sempre vão lutar para ganhar. Felipe, Beltrão, Cazé TV, prazer falar com você. O Flamengo vai ter 4 sessões de treino
até o jogo contra o Cruz Azul amanhã, né? Isso aconteceu pouquíssimas vezes na temporada. Queria saber a importância dessas 4 sessões de treino e também a gente vê nas redes sociais a tua energia no treino, né? Eu queria saber o quanto é importante também você estar envolvido no treino também, junto com os jogadores, praticamente treinando junto com eles. O quanto isso faz diferença? Obrigado. Não, é como eu sinto, eu gosto do campo, eu gosto de estar com gente jovem, eu gosto de estar com os jogadores, eu me sinto parte e é mais fácil de transmitir também o que eu sinto se eu estou do lado deles. Foi assim todo ano, claro que tem dias melhores, tem dias piores, mas tento sempre estar com a melhor energia possível para poder fazer o que eu amo, que é estar no meio do futebol, estar no meio de jogadores e no gramado com a bola é a minha grande paixão. E? Bom, uma coisa rara tem a viagem no meio, né? Claro que a viagem quebra o treino. No outro dia que chegamos aqui foi só uma introdução mesmo, mas sempre que temos tempo para treinar, a gente consegue recuperar comportamentos que vinham se perdendo.